Meu pai, um homem racional e cético, nunca acreditou em histórias de terror ou seres sobrenaturais. Ele sempre dizia que não havia nada além do que podíamos ver e provar. No entanto, tudo mudou em uma noite fatídica que o fez questionar suas crenças e descobrir uma nova fé. Tudo começou quando meu avô pediu a meu pai para ir buscar leite na casa de seu tio no sítio próximo. Meu pai, como de costume, não pensou muito sobre o pedido e prontamente se dirigiu ao sítio. O sol já havia se posto quando ele começou sua jornada de volta para casa. Enquanto caminhava pela estrada escura, meu pai começou a sentir um arrepio na espinha e uma sensação de que estava sendo observado. Ele acelerou o passo, desejando chegar em casa o mais rápido possível. Foi então que ele ouviu um chamado, sussurrando seu nome, Pedro. Meu pai congelou no lugar, olhando ao redor para identificar a fonte do chamado. Foi quando ele viu uma figura sinistra se aproximando lentamente. Era um ser alto, com chifres pontiagudos saindo de sua cabeça, unhas afiadas como garras e cabelos desgrenhados que pareciam se mover por conta própria. A figura se aproximou de meu pai e o encarou com olhos vazios e malévolos. "Por que você não vem comigo, Pedro?", disse a criatura, com uma voz que gelou o sangue em suas veias. Meu pai sentiu um frio na espinha e um medo como nunca havia sentido antes. Foi então que ele se lembrou das palavras sábias de minha avó, que sempre lhe dizia para orar a Deus em momentos de desespero, pois ele nunca abandonava seus filhos. Meu pai começou a orar em silêncio, pedindo proteção e coragem para enfrentar aquela entidade demoníaca. A criatura pareceu incomodada com as palavras de meu pai e rosnou em desgosto. "Maldito!", exclamou ela, antes de desaparecer diante de seus olhos. Meu pai caiu de joelhos, aliviado e grato por ter sido salvo daquela terrível experiência. Naquela noite, meu pai voltou para casa com uma nova fé e respeito pelo poder divino. Ele percebeu que havia mais coisas no mundo do que podia explicar com sua lógica racional e científica. Ele aprendeu que a fé era uma força poderosa que podia superar o mal e proteger aqueles que acreditavam. Desde então, meu pai se tornou uma pessoa mais aberta às possibilidades do desconhecido e mais humilde em relação ao mistério da vida. Ele passou a valorizar sua fé e a orar regularmente em gratidão pela proteção e orientação divina. Aquela noite mudou a vida de meu pai para sempre. Ele descobriu que, mesmo nos momentos mais sombrios e assustadores, a fé podia iluminar o caminho e guiá-lo em direção à luz. E ele nunca mais duvidou do poder da oração e da proteção divina. Estava radiante. Tinha acabado de pedir a garota dos meus sonhos em namoro, e para minha felicidade, ela tinha aceitado. Estava voltando para casa, completamente extasiado, pelo caminho que me levava à represa. A lua cheia iluminava o céu e refletia nas águas calmas da represa, criando um cenário mágico e tranquilo. No entanto, toda a paz que eu sentia desapareceu quando vi algo se mover na mata próxima a mim. No início, pensei que fosse apenas um animal, mas à medida que se aproximava, percebi que era muito maior e mais assustador do que qualquer ser vivo comum. Era um lobisomem, uma criatura dos meus piores pesadelos. Meu coração parou por um momento, enquanto observava aquela figura monstruosa se aproximando lentamente de mim. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e corri na direção oposta, tentando me distanciar daquele ser aterrorizante. Mas ele era incrivelmente ágil e logo estava praticamente em cima de mim. Sem opções, decidi pular na represa, na esperança de escapar daquele monstro. A água estava gelada e escura, mas foi melhor do que enfrentar o lobisomem cara a cara. Do lado de fora, pude ver a silhueta da criatura observando furiosa. Fiquei na água, tentando manter a calma, enquanto o lobisomem rugia e uivava do lado de fora. Parecia completamente enfurecido por não poder me alcançar naquele momento. Eu só pensava em como escapar daquela situação aterrorizante. Decidi arriscar e atravessei a represa, na esperança de despistar o lobisomem e encontrar algum lugar seguro. Mas, para o meu horror, percebi que ele estava fazendo a mesma coisa. Ele tinha dado a volta na represa e estava indo em minha direção.
Sem hesitar, mergulhei de novo na água escura, desesperado para me manter a salvo daquela terrível criatura. Fiquei ali, esperando que o dia chegasse, rezando para que o lobisomem desistisse da caçada. Quando finalmente amanheceu, tive coragem de olhar ao redor. Para o meu alívio, o lobisomem havia desaparecido. Senti um misto de medo e alívio ao perceber que tinha sobrevivido àquela noite aterrorizante. Foi uma experiência que me assombrou por muito tempo. Nunca mais voltei àquela represa durante a noite, com medo de encontrar novamente aquela criatura implacável. A noite em que vi o lobisomem se tornou uma lembrança constante dos perigos ocultos que podem estar à espreita nas sombras. A partir de então, passei a acreditar que nem tudo era apenas fruto da imaginação, e que criaturas sobrenaturais podem existir de verdade em. No ano de 1979, meu tio vivia uma vida tranquila cuidando de uma chácara próxima de Uberlândia, em Minas Gerais. Ele era um homem simples, acostumado com a rotina da vida no campo. Porém, em uma noite de outono, tudo mudou. Meu tio tinha esquecido de recolher o gado ao anoitecer, então decidiu dar uma olhada no pasto antes de ir para casa. Foi quando ele viu algo se movendo nas sombras. Curioso, ele se aproximou, apenas para presenciar algo terrível. Um enorme cão negro, com olhos brilhantes e dentes afiados, estava atacando um bezerro indefeso. Em um misto de desespero e coragem, meu tio pegou sua espingarda e se aproximou do animal. Ele sabia que não poderia deixar aquela criatura continuar a matar o gado da chácara. Com as mãos tremendo, ele mirou e disparou um tiro certeiro na cabeça do cão negro. O silêncio que se seguiu foi perturbador. O corpo da criatura caiu pesadamente no chão, sem vida. Meu tio mal podia acreditar no que tinha feito. Aquilo não era um simples cão, era um lobisomem. Assustado com a figura grotesca à sua frente, ele decidiu não contar a ninguém sobre o que tinha acontecido. Afinal, quem acreditaria em uma história tão absurda? Em vez disso, meu tio e seu patrão decidiram se livrar do corpo da criatura da maneira mais discreta possível. Eles cavaram um buraco no campo e jogaram o corpo do lobisomem lá dentro. Acenderam uma fogueira e queimaram o corpo, para ter certeza de que aquela criatura nunca mais se levantaria. Em seguida, eles cobriram o buraco com terra e tentaram apagar qualquer vestígio do que tinha acontecido naquela noite. Porém, o mal já estava feito. Aos poucos, começaram a surgir rumores na região sobre a aparição de criaturas estranhas no campo. Alguns diziam ter visto sombras se movendo nas noites de lua cheia, outros afirmavam ter ouvido uivos terríveis ecoando pela floresta. Meu tio tentava ignorar os rumores, convencendo a si mesmo de que tudo não passava de superstições e lendas urbanas. Mas as noites se tornaram cada vez mais assustadoras, com sons inexplicáveis vindo das matas ao redor da chácara. Um dia, meu tio acordou com marcas estranhas em seu corpo, como se tivesse sido arranhado por garras afiadas. Aquilo foi o suficiente para fazê-lo repensar sua decisão de se manter em silêncio sobre o que tinha presenciado naquela noite maldita. Ele decidiu procurar por respostas, investigando a história da região e conversando com pessoas mais velhas que poderiam conhecer a verdade por trás dos mistérios que assombravam a chácara. Foi quando ele descobriu a lenda de um antigo ritual realizado por uma família de lobisomens que vivia naquelas terras. Segundo a lenda, os lobisomens eram seres amaldiçoados, condenados a vagar pela noite em busca de sangue e carne. Eles se transformavam durante a lua cheia e eram capazes de se passar por animais comuns, como cães ou lobos, para caçar suas presas. Meu tio ficou horrorizado ao descobrir a verdade por trás da criatura que ele tinha matado. Ele sabia que não poderia mais ignorar a presença do mal naquelas terras e que teria que lutar para proteger sua família e sua propriedade. Com a ajuda de seu patrão e de alguns vizinhos corajosos, meu tio decidiu caçar os lobisomens que assombravam a região. Armados com estacas de madeira e balas de prata, eles se aventuraram pelas matas escuras em busca das criaturas amaldiçoadas. A batalha que se seguiu foi sangrenta e intensa. Os lobisomens eram ferozes e implacáveis, mas meu tio e seus companheiros estavam determinados a proteger suas famílias e suas terras.
Após uma longa noite de luta, os lobisomens foram derrotados e a maldição que assolava a região foi finalmente quebrada. Meu tio nunca mais voltou a ser o mesmo depois daquela experiência. Ele sabia que o mal ainda podia se esconder nas sombras, esperando o momento certo para ressurgir. Mas ele estava preparado para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente, armado com coragem e determinação. E assim, a chácara próxima de Uberlândia voltou a ser um lugar tranquilo e pacífico, livre da presença terrível dos lobisomens que um dia a assombraram. A lenda se tornou apenas uma memória distante, contada ao redor das fogueiras nas noites de lua cheia, como um aviso para aqueles que se aventuravam pelas matas escuras da região. Naquela noite sombria, em uma clareira no meio da floresta, o vento uivava de forma ameaçadora, fazendo as chamas da fogueira dançarem e iluminarem o rosto tenso de meus amigos e eu enquanto contávamos histórias antigas sobre lobisomens e assombrações. Estávamos envoltos pela escuridão e pelo cheiro de terra úmida, imersos na atmosfera misteriosa e inquietante daquela noite. O fogo crepitava alto, lançando sombras grotescas nas árvores ao redor, criando um ambiente propício para lendas sombrias e segredos antigos. Enquanto eu terminava de narrar uma história sobre um lobisomem que assombrava aquela região, um grito cortou o ar. Meu amigo Diego, um rapaz corajoso e sempre cético em relação a lendas e superstições, estava de pé, olhos arregalados, apontando para o outro lado da clareira. Tem algo ali, atrás daquela árvore, sussurrou ele, a voz trêmula de medo. Meus outros amigos riram, zombando da suposta visão de Diego. Ah, para de drama, Diego. Deve ser só uma sombra ou um animalzinho assustado, disse Luísa, tentando acalmar os ânimos. Mas algo no ar parecia errado. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma sensação de inquietação se apoderou de mim. Havia algo ali, observando-nos na escuridão. E então, como se minhas piores suspeitas fossem confirmadas, uma figura escura e imponente emergiu das sombras. Era uma criatura híbrida, com o corpo de um lobo e os olhos brilhando em um tom amarelado. Um lobisomem. O pânico se instalou entre nós, e todos nos levantamos de um salto, prontos para fugir. Mas antes que pudéssemos reagir, o lobisomem avançou em nossa direção, rosnando e exibindo presas afiadas. Corremos em desespero, mas a criatura mais rápida nos cercou, barrando nosso caminho de volta para a segurança da vila. Estávamos encurralados, à mercê da fera sobrenatural que nos ameaçava. Foi então que, com um grito de raiva e bravura, decidimos lutar. Pegamos tochas em chamas da fogueira e nos armamos com galhos e pedras, enfrentando o lobisomem com coragem e determinação. O combate foi desesperador e feroz. O lobisomem era forte e ágil, atacando-nos com ferocidade e determinação. Mas não íamos desistir sem lutar pela nossa vida. Com golpes certeiros e fogo ardente, conseguimos ferir a besta e fazê-la recuar. Em um último esforço conjunto, empurramos o lobisomem em direção à fogueira, vendo-o se contorcer em agonia enquanto as chamas o consumiam. Finalmente, o monstro se afastou, uivando de dor e desespero, desaparecendo na escuridão da floresta. Ofegantes e tremendo, nós nos abraçamos, aliviados por termos sobrevivido àquele encontro com o terror sobrenatural. Mal podíamos acreditar no que acabara de acontecer, a noite sombria e cheia de mistérios se revelara realidade. No dia seguinte, quando retornamos à vila para contar nossa história, fomos recebidos com olhares de incredulidade e espanto. A notícia de que um dos nossos amigos não havia retornado da floresta naquela noite terrível nos deixou em choque. E então descobrimos a verdade macabra: o lobisomem que havíamos enfrentado naquela noite era, na verdade, nosso amigo desaparecido. Ele havia se transformado na criatura durante a lua cheia, atormentado por uma maldição ancestral que agora havia sido selada pelo fogo da fogueira. Agora, marcados por aquela experiência traumática e sombria, entendemos que o real terror existia de verdade, espreitando nas sombras da noite e nas lendas macabras que ecoavam pela floresta. E juramos nunca mais